Você que pode, abra a palavra do Senhor no livro de João, no seu capítulo 11. Nós leremos um texto muito conhecido, mas eu tenho certeza que Deus tem coisas profundas para tratar com a gente nessa noite. Nós falaremos sobre a ressurreição de Lázaro, e eu quero te convidar a ter um olhar diferente do porquê algumas coisas acontecem nas nossas vidas e aquilo que Deus quer nos ensinar. Porque nada acontece na nossa vida por acaso. Eu não acredito que tudo que aconteça com a gente seja propósito de Deus. Muitas vezes o que nós vivemos são frutos de escolhas mal feitas. Mas eu tenho muita convicção que Deus pode usar qualquer cenário da nossa história para Ele se revelar através de nós. Amém? João 11, 21. João capítulo 11, versículo 21. Só leremos o 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por tudo que nós já vivemos hoje. O Senhor já se manifestou através dos louvores, já vivemos um tempo incrível de oração, de semeadura. Que nesse momento a gente possa se assentar com o Senhor. Que seja uma noite onde o Senhor revele verdades que estão no seu coração para nós. Que a gente saia daqui totalmente saciado, totalmente próximo do Senhor, totalmente diferente da qual a forma que nós entramos. Que a gente possa realmente estar quebrantado, estar com a nossa alma, estar com o nosso coração totalmente submisso ao Teu Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus mentes cativas ao Senhor. Eu declaro corações como uma boa semente, com uma boa terra, para que essa mente caia e produza os frutos. E esses frutos louvem e engrandeçam o Teu nome. Amém, igreja? Como eu falei, estamos diante de um texto muito conhecido, a ressurreição de Lázaro. E essa semana eu recebi uma notícia que me deixou muito triste. Nós todos os dias servimos irmãos em situação de rua, e especialmente a gente fazia um trabalho muito direto com ele. Eu sentava com ele ali nas calçadas, a gente conversava, e por diversas vezes ele virou para mim e falou: pastor, eu estou com muita dificuldade de largar a bebida, eu estou com muita dificuldade de dar um novo sentido à minha vida. Eu acredito no que Deus pode fazer, eu acordo durante a madrugada, eu oro ao Senhor, eu peço que Ele tire o vício de mim, mas não acontece. Eu não consigo. E eu virei para ele e falei: meu amigo, faz o seguinte, se você não está conseguindo agora se livrar do vício de uma forma definitiva, comece a orar ao Senhor para que você consiga diminuir. Se você bebe 10 copos, que o Senhor te ajude a beber 8. Depois você vai orar para que Deus te ajude a beber 7. E você vai diminuindo. E enquanto esses milagres ficarem ocorrendo em você, naturalmente você vai ter experiências com Deus. E essas experiências vão te revelar um Deus que te ama, mesmo que hoje você não consiga ver, porque a sua relação com Deus está condicionada àquilo que você está pedindo e não está conseguindo alcançar. E isso é muito perigoso, porque em algum momento você pode se frustrar e resolver não mais tentar vencer o vício que hoje te domina. E nós choramos juntos. Nós tivemos a oportunidade dele reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Só que quando eu chego para trabalhar na segunda-feira, eu recebo a notícia: Marcelo se suicidou. Marcelo, ele chegou em casa, embriagado, pendurou uma corda no ventilador e se suicidou. Irmãos, eu tive o mesmo sentimento que Marta teve. Se Jesus estivesse ouvido a oração do Marcelo, se Jesus estivesse interferido naquilo que ele estava vivendo, provavelmente ele ainda estaria vivo.
E no meio desse caos, no meio desses sentimentos, porque algumas vezes Deus permite que a gente entre em algumas cavernas. Isso é prova do amor que Ele tem por nós. Deus permite que a nossa relação com Ele seja tão próxima que a gente até tente entender algumas coisas, que a gente busque entender alguns caminhos que Ele está seguindo. E dentro desse caos que eu estava vivendo, eu acredito que você deve ter visto a cena onde os terroristas do Hamas pegaram algumas crianças e elas estavam em jaulas. E eu lembro que eu estava na frente do supermercado Açaí, e eu não vou dizer que foi uma crise, mas eu lembro que quando eu vi aquela cena, tudo escureceu na minha volta. Eu fiquei parado dentro do meu carro e eu perdi totalmente o sentido. E naquele momento, eu comecei a falar com Deus. Por quê? Talvez eu tenha feito a mesma oração que Abacuque. Será que o Senhor não está vendo tanta injustiça? Deus, será que a gente vai continuar gritando socorro? Será que nós vamos continuar nos questionando, cadê? Por quê? Como? Até quando? E nada vai acontecer? Foi quando eu fui muito ministrado pelo Espírito Santo. E ele virou para mim e falou: você acha que eu não estou sofrendo? Você acha que você é melhor do que eu para estar desse jeito e eu não estou fazendo nada? A única diferença é que você não está lá, mas eu estou. Nenhuma daquelas pessoas está passando por isso sozinho. Porque existe uma palavra minha que foi liberada sobre o meu povo. Existe uma palavra que essa nação seria a minha nação particular, seria o meu tesouro. Você acha que você ama mais do que eu amo? Naquele momento eu me senti igual a Jó, guardado as devidas proporções, tentando compreender a mente do Senhor, tentando achar que o meu senso de justiça é melhor do que a justiça do próprio Deus. E quem de nós nunca se sentiu assim? Só que nós temos dificuldade de falar. Nós temos dificuldade de colocar para fora aquilo que está no nosso coração. Porque nós temos medo. Será o que Deus vai pensar de mim? Porque eu acredito que é impossível nós ficarmos indiferentes ao que está acontecendo. É impossível nós fecharmos os nossos olhos e acreditar que Deus vai continuar nos abençoando, fazendo. Deus vai continuar nos impulsionando, nos motivando a ter uma vida melhor, quando pessoas estão vivendo hoje um tempo de caos. Porque a igreja não ri com quem ri, não chora com quem chora. Nós não temos que nos compadecer com as causas. Então, o que fazer dentro desse cenário turbulento? Porque é nesse momento, irmãos, que a nossa fé, ou ela vai ser muito solidificada, ela vai ser muito edificada, ou nós vamos abandoná-la. No livro Abandonados por Deus, do Dinis de Souza, ele diz que a maioria das pessoas que hoje não creem em Deus, a maioria das pessoas que hoje se declaram ateus, em algum momento da sua vida teve uma decepção com Deus. Em algum momento da sua vida houve uma ruptura e a partir dali essa pessoa começou a canalizar o seu relacionamento com Deus, aquilo que ele esperava que Deus fizesse e não fez. Porque nós queremos compreender a mente do Senhor. Nós achamos que Ele tem que trabalhar segundo caminhos, segundo os projetos que nós julgamos ser melhores. Mas quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Nós estamos falando de um Deus que dá equilíbrio ao universo.
Nós estamos falando de um Deus que é a própria luz. Estamos falando de um Deus que abandonou a sua glória e resolveu vir à terra e se entregar numa cruz, tirando de nós uma dívida que era impagável. Será que um Deus que nos amou dessa forma tão profunda seria capaz de nos abandonar nos momentos que nós não entendemos? Nos momentos que nós perdemos o controle? Só que Ele não vai trabalhar segundo a nossa ótica. Ele não vai fazer segundo os caminhos que nós planejamos para Ele. Porque nós vemos o agora. A nossa visão é temporária, é limitada, mas estamos falando de um Deus que está no passado, no presente e no futuro. E é esse Deus que tem cuidado de nós. É esse Deus que tem nos guardado. É esse Deus que tem nos protegido. E é esse Deus que nunca perdeu o controle, mesmo quando a gente não consegue entender o que está acontecendo. Marta não entendeu. Quando a gente fala de Marta, Maria e de Lázaro, nós vamos estar falando de uma família que amava Deus, que amava Jesus, e principalmente de uma família que Jesus amava. Lázaro, ele representa um homem que conseguiu receber afeto de Jesus, que conseguiu conquistar o coração do Mestre. E nós não vamos ver relatos dessa relação na palavra, mas ele é descrito como aquele que Jesus amava. Maria, por 3 vezes na palavra, ela vai se prostrar perante aos pés do Senhor. Maria aponta para aquela mulher quebrantada, que quando Jesus estava na sua casa, se lançava nos pés dele, chorava. Logo depois, ela vai quebrar um vidro de perfume e vai, com as suas lágrimas, encharcar os pés de Jesus Cristo e com seus cabelos enxugar. Maria era uma mulher quebrantada. Marta era a mulher que servia, que amava servir ao Senhor. Era aquela que entregava o seu fruto do trabalho. Era aquela que queria criar um ambiente perfeito para que Jesus estivesse. Perceba que são várias ramificações dentro de um próprio corpo. É como a igreja. Só que nesse cenário, as duas estão muito frustradas. As duas estão diante de um cenário devastador. Afinal, Lázaro morreu. E precisava Lázaro morrer? Se Jesus amava tanto ele? Os recursos foram tentados. Tentaram usar medicamentos, tentaram ir aos profissionais de saúde. Quando tudo já estava muito caótico, quando a doença de Lázaro só agravava, então vamos avisar o mestre. E elas mandam uma carta para Jesus. Jesus, aquele que vocês amam, aquele que você ama, está muito enfermo. Perceba que interessante. Ela não pede para Jesus ir lá. Ela só faz questão de avisar. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus amava Lázaro. Eles sabiam que assim que Jesus soubesse, ele iria fazer alguma coisa. Só que quando Jesus recebe a carta, ele diz: essa doença não é para a morte. E eu imagino agora o conselheiro voltando. Eu imagino agora o mensageiro chegando para Marta e Maria e dizendo: olha, Jesus mandou dizer que essa doença não é para a morte, logo vai passar. Caramba, amém. A fé logo é renovada. Se Jesus falou que não é para a morte, se Jesus falou que essa enfermidade é para que o reino de Deus seja engrandecido, glória a Deus, vamos confiar que Ele vai fazer alguma coisa. Afinal, Ele está próximo, Ele está na Pérea. Nesse contexto, Ele estava a mais ou menos 30 quilômetros de distância, 35. Só que, ao invés de Jesus ir para Betânia, Ele resolve ir para Jerusalém. Jerusalém é um lugar, e eu quero te convidar a depois ler o capítulo 10, que Jesus tem um grande embate
com os escribas e fariseus. Jerusalém é o lugar que ele quase foi apedrejado. Ele saiu de lá porque tentaram matá-lo. E agora ele está diante de duas possibilidades. A primeira, ir para um lugar onde o seu amigo está muito mal, ou ir para um lugar onde ele tem um problemão para resolver. O que você faria? Nós, com certeza, iríamos ajudar o nosso amigo. Só que Jesus é o dono do tempo. Jesus, ele consegue ver além daquilo que nós estamos vivendo no momento. Ele consegue fazer muito mais do que nós conseguimos imaginar. Mas explica isso a Marta e Maria, que o irmão só piora. Até que o próprio Jesus diz: Lázaro dormiu. Irmãos, 2 dias depois Lázaro morre. Jesus podia dar uma palavra, igual ele fez com o servo do centurião, para que Lázaro fosse curado? Poderia, ele tinha autoridade. Jesus poderia até aquela aldeia? Tinha. Então, a primeira expectativa do coração de Marta e Maria morre. Por quê? Porque a palavra de vida não chegou. Mas ainda não é o fim. Afinal, o filho da viúva de Naim foi curado enquanto estava no cortejo fúnebre. Imagina agora aquelas irmãs indo enterrar os seus irmãos na expectativa que Jesus aparecesse. Por quê? Porque ainda existia possibilidade. Ele podia chegar a qualquer hora e com apenas uma palavra, Lázaro ressuscitar. Só que chega no lugar de sepultamento e Jesus também não chega. A segunda expectativa, ela é frustrada. Como lidar com expectativas frustradas na nossa vida? Como lidar com momentos onde nós não sabemos o que fazer? Eu lembro que quando eu conheci Jéssica, minha esposa, ela tinha um sonho: fazer uma operação na vista. Era o sonho dela. Sempre usou óculos, sempre usou lente, aquela luta todo dia. E era o sonho dela, fazer uma restauração. Só que era muito caro. E de repente algumas portas de possibilidades começaram a aparecer na nossa frente. E o dinheiro para que esse sonho fosse realizado começou a vir. E logo nós entendemos que seria o tempo de fazer essa correção. Ela tinha um grau de miopia, de astigmatismo muito grande. E eu lembro que quando nós conseguimos capitalizar esse valor, nós fomos para a melhor clínica de Caraí e foi um dia incrível. Saímos daqui numa festa, eu e ela rindo, brincando. Afinal, o sonho dela seria realizado. E o meu também, porque ver minha esposa realizada, naturalmente me realizaria. E nós fomos. E foi um dia muito cansativo, porque logo no primeiro exame, erraram o exame, aí ela teve que esperar muito tempo para fazer outro. Então algo que seria só pela parte da manhã se estendeu e nós ficamos o dia inteiro fazendo exames. E no final do dia nós sentamos na frente do especialista, já com os exames na mão, e ele pegou aqueles exames, olhou e falou: você não pode fazer essa correção. Muito pelo contrário, eu consigo identificar através desses exames uma doença degenerativa na sua córnea. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você vai ter que fazer um transplante de córnea. Aquele se tornou um dia desesperador. E algumas notícias vêm na nossa vida e têm a capacidade de roubar realmente a nossa alegria, de roubar a nossa paz. Porque momentos como esse revelam para nós a nossa humanidade, a nossa fragilidade. E quando ela recebeu aquilo, a gente engoliu seco, afinal, nós estávamos na frente do especialista. E fomos para o carro. E eu lembro que ela virou para mim e falou assim: amor, talvez Deus não queira que eu faça essa cirurgia, Ele queira que eu use óculos para sempre. E quando ela falou isso, eu lembro da primeira lágrima escorrendo aqui no canto do olho dela.
E ela chorou. E eu fechei os olhos e eu perguntei ao Senhor a mesma pergunta de Maria. Por quê? Por que, Deus? Não é que a nossa relação seja de causa e efeito, Pai. Não é que a nossa relação seja eu faço, o Senhor tem que fazer para mim. Mas naquele momento, eu em pensamento com o Senhor, poxa, eu me dedico tanto. Eu tento fazer tudo da melhor forma, tudo certinho. E ver a minha esposa desse jeito está dilacerando meu coração, porque eu não tenho uma palavra para ela. Eu não sei o que eu falo para ela. Porque ela estava diante de um sonho. Ela estava enterrando um sonho. Assim como Maria e Marta estavam enterrando o irmão. Só que para o judeu, até o terceiro dia, existia a possibilidade de ressurreição. Existia a possibilidade do irmão voltar à vida. Agora, ainda existe mais uma expectativa. Jesus pode chegar até o terceiro dia. E quando ele chegar, ele pode fazer com que o meu irmão ressuscite. Só que Jesus chega no quarto dia, quando todas as esperanças estão acabadas. E algo muito interessante acontece. Por quê? Jesus chega e não entra na cidade. Quando Marta e Maria ouvem que Jesus está chegando, elas têm atitudes totalmente opostas. Maria, ela continua em casa. Lembra aquela mulher que se quebrantava? Lembra daquela mulher que se jogava aos pés do Senhor, quebrava o perfume, que chorava? Agora ela resolve ficar em casa, sentada na mesma posição que ela estava. Marta, ao saber da chegada do mestre, corre até ele. E chega lá e diz: mestre, se você estivesse aqui, certamente isso não teria acontecido. Quantas vezes na nossa vida nós não pensamos a mesma coisa que ela verbalizou? Se Jesus estivesse no meu casamento, eu não estaria passando por esse sofrimento. Se Jesus estivesse na minha relação com meu filho, nós não seríamos tão afastados. Se Jesus estivesse na minha empresa, se ele viesse nas vezes que eu orei, eu não estaria vivendo esse momento desesperador. Se Jesus ouvisse as minhas orações, se ele recebesse o meu bilhete e viesse, talvez esse diagnóstico não seria o que está nas minhas mãos. Todos nós, em algum momento, pensamos isso. Todos nós, em algum momento da nossa história, nos sentimos frustrados. Por quê? De alguma forma, não alcançamos no Senhor aquilo que a gente queria. Só que mesmo nesse lapso, Marta fala algo muito interessante que mostra a confusão que estava na sua mente, quando ela diz: mas eu sei que se o Senhor quiser, se o Senhor pedir a Deus, Ele vai fazer qualquer coisa. O que Marta quis dizer? Olha, eu sei que se o Senhor pedir a Deus, meu irmão volta. E quando Jesus ouve isso, ele fala: ele vai ressuscitar. E olha que momento confuso essa mulher está vivendo, porque quando Jesus afirma aquilo que ela está dizendo, ela fala: eu sei que ele vai ressuscitar, mas vai ser no último dia. No primeiro momento ela tem uma linda expressão de fé, mas depois a razão vem, assim como nas nossas vidas, porque nós condicionamos a nossa fé àquilo que Deus faz ou não faz. Só que se a gente pegar os grandes homens de Deus, se a gente pegar a história dos heróis da fé, nós vamos perceber que esses homens creram contra as possibilidades. Eles creram realmente contra a esperança. Eles se abalavam, eles se sentiam cansados, eles se sentiam frustrados, mas eles continuavam crendo, mesmo que o cenário estivesse totalmente adverso. E é esse tempo que nós precisamos viver como igreja.
Sabe por quê? É um tempo de confiança. É um tempo onde nós acreditamos que realmente Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Porque não é o que está acontecendo ao nosso redor que vai definir a fidelidade de Deus. Não é o que está acontecendo ao nosso redor que vai definir a bondade de Deus. Muito pelo contrário. Nós nos queixamos dos nossos próprios deslizes e deleites. Porque se a gente perceber, nós tiramos o controle da nossa vida das mãos de Deus faz tempo. Nós tiramos o governo das nossas vidas da mão de Deus e resolvemos seguir segundo as nossas próprias vontades. Nós tiramos Deus das escolas dos nossos filhos. Nós tiramos Deus da nossa relação familiar. Nós tiramos Deus da nossa relação conjugal. Nós tiramos Deus da nossa relação com a nossa empresa. Nós tiramos Deus da nossa relação com os nossos superiores, com os nossos patrões. Nós tiramos Deus de tudo. Só que nós continuamos esperando que Deus faça alguma coisa para interferir nas nossas causas. Quando na verdade o governo dele sobre a nossa vida não é absoluto. Não é uma vida de dependência consciente. Não é uma vida onde haja o que houver, venha o que vier, nós continuamos fiéis aos seus princípios e mandamentos. É uma vida que nós flutuamos, gente. Entre nos relacionar com Deus, nos relacionar com as mídias sociais, nos relacionar com as nossas vontades. Eu estou falando alguma mentira? Hoje, eu passo mais tempo com as minhas redes sociais do que com meu Deus. E digo que Ele é tudo para mim. Hoje, eu me relaciono mais com amigos virtuais do que com o meu verdadeiro amigo, que é o Senhor. Estou falando alguma besteira? Aquilo que nós somos escravos é o que nos governa. Aquilo que nós gastamos mais tempo é o que nos faz parecido àquele. Se nós nos relacionamos muito tempo com uma pessoa, a gente começa a pegar as características. A gente começa a pegar os trejeitos. A gente começa a se tornar igual a essa pessoa. Só que glórias a Deus, todos os dias nós temos a oportunidade de refazer o caminho e chegar mais perto dele. Todas as vezes, todos os dias, em todo momento, o Espírito Santo tem nos atraído para a gente viver essa verdade de verdade. Existe o desejo no coração de Deus de se revelar para nós, e isso é incrível. É uma possibilidade que realmente tem o poder de transformar a nossa história. Porque existe alguma coisa que é impossível para Deus? Marta estava querendo aquilo que Jesus podia fazer. Marta estava querendo que Jesus realizasse um milagre na vida do seu irmão. Só que nesse cenário caótico, nesse cenário de luto, nesse cenário de morte, Jesus revela para ela quem Ele é, quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou eu sou a verdade e a vida. Ela queria apenas o que Deus podia fazer, o que Jesus podia fazer, mas Jesus revela quem Ele é para ela. E é isso que Ele deseja fazer com a igreja nesse tempo, revelar quem Ele é. Mostrar que Ele nunca mudou, mostrar que Ele continua sendo o mesmo. Ele é perdoador, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que é fogo consumidor, Ele é um Deus que nunca perdeu uma batalha, Ele é um Deus que não está indiferente ao que nós vivemos, Ele é um Deus que é presente, Ele é um Deus que é Pai, Ele é um Deus que está disposto a nos amar. Mesmo que a gente esteja vivendo um tempo dificílimo, Ele não perdeu o controle. E Ele diz: vai chamar sua irmã. E é interessante
que quando Marta vai chamar Maria, Jesus continua no mesmo lugar. Ela vai até a casa, Jesus continua no mesmo lugar. E Maria chega. E quando Maria vai até ele, o que ela faz? Se lança nos pés dele e começa a chorar novamente. Se o Senhor tivesse aqui, certamente o meu irmão não estaria. E quando Maria vai também uma galera que estava na casa delas, consolando elas. E quando Jesus vê o quebrantamento de Maria, Jesus começa a chorar. A palavra vai dizer que o espírito dele ficou inquieto. E quando o povo começou a olhar aquilo, começou a dizer, verdadeiramente, Jesus ama essa família. E outros começaram a dizer, se ele amasse realmente, Lázaro estaria vivo. Olha que paradoxo. Olha que contradição. Algumas pessoas são capazes de ver aquilo que Deus sente. E algumas pessoas são capazes de condicionar a sua relação com Deus àquilo que Ele faz. Porque para uns, o que Jesus tinha que fazer era ressuscitar Lázaro. Para uns, o que Jesus tinha que fazer era largar tudo que ele estava fazendo e ir até lá e liberar uma palavra de cura. Para outros, não. Verdadeiramente, Jesus ama Lázaro. Jesus ama essa família. E eu quero te fazer uma pergunta. Jesus não sabia que Lázaro iria ressuscitar? Então por que ele chora? Você já se questionou sobre isso? Paulo vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não se preocupa com aquilo que nós estamos vivendo. Muito pelo contrário, o nosso sacerdote perfeito, ele sabe o que nós sentimos porque ele sentiu as nossas dores. Ele viveu de forma humana. E Jesus, ele sabe o que é rejeição, sabe por quê? Porque ele foi rejeitado. Jesus, ele sabe o que é abandono, porque nos momentos mais difíceis ele foi abandonado. Jesus, ele sabe o que é se decepcionar, porque ele viu homens virarem as costas para ele no momento mais difícil da sua vida. Então, ele sabe o que nós sentimos. E ele sabe aquilo que nós pensamos. Por isso nós não precisamos nos preocupar e não lançar sobre ele as nossas inquietações, as nossas preocupações, as nossas decepções. Nós podemos ser verdadeiros com ele o suficiente para chegar e revelar realmente o que nós estamos sentindo, porque ele já sabe. Nós guardamos, nós deixamos com que essa ruptura aconteça e isso ocasiona uma grande dificuldade de relação entre a gente e o nosso Deus. Nós não nos declaramos ateus, mas na verdade é que a gente para de acreditar, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo estando ouvindo os louvores e levantando as mãos. A gente começa a ter momentos com Deus e não uma vida em Deus. E Jesus diz, me leve até o sepulcro. Algumas pessoas nessa noite precisam levar Deus até um lugar que ainda causa muita dor. Algumas pessoas nessa noite precisam levar Jesus a um lugar onde foi traído, onde foi machucado, onde existe uma marca que está lá escondida. Você não fala, mas o sentimento está aí dentro. Jesus, ele pode curar. Jesus, ele pode fazer. Mas quem tem que levar ele até esse lugar é você. Como eu faço isso, Galdinho? É sendo sincero com ele, falando, Pai, é isso aqui que está causando dor. É isso aqui que está paralisado. Isso aqui está calcificado. Eu nem penso. Eu joguei para dentro da gaveta e está aí guardado. Mas ainda é algo que me marca. É você que tem que levar, irmão. Jesus pode fazer, mas como o nosso pastorzão fala, só é um problema para Deus
Se for um problema para você, se você apresentar diante dele, agora ele está de frente à sepultura. Para o judeu, como nós falamos, até o terceiro dia existe possibilidade de ressurreição, mas já se fazem 4 dias. O processo de decomposição está ocorrendo, já está naquele processo de putrificação. Só que não importa o estado, quem está na frente é Jesus Cristo. Não importa se você hoje olhe e ache que já não existe mais chance de viver isso novamente. Não importa se dentro de você já é tão forte que você decidiu largar tudo. Não importa se já saiu de casa. Não importa se está preso ao vício muitos anos. Não importa. O que importa é que quem está do lado de fora é Jesus Cristo. E Ele sempre teve autoridade sobre qualquer circunstância. Gente, isso é muito poderoso, porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele tem autoridade sobre todas as circunstâncias. Ali, Ele mostra a autoridade que Ele tem sobre a morte, quando Ele diz: ei, Lázaro, vem para fora. O que precisa vir para fora da sua vida hoje? O que precisa sair para ser curado? O que tem te aprisionado e te feito refém durante anos e está ditando o ritmo da sua vida? É isso que Deus quer curar nessa noite. Hoje é uma noite de cura. Hoje é uma noite de transformação. Hoje é uma noite de restauração, para que a igreja possa entender o tempo, discernir o momento e a forma que ela tem que responder a Deus diante das circunstâncias que estão nos rodeando. Porque ao nosso redor está um caos. Só que Mateus 24 vai dizer que é nesse tempo, um tempo de guerra, um tempo de amor esfriando, um tempo de pais contra filhos. É nesse tempo que o verdadeiro evangelho, o evangelho do reino de Deus vai ser pregado, e aquele que perseverar vai ser salvo. É esse o tempo, irmãos, onde a terra está gemendo, sentindo dores, esperando a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. E nós não vamos, porque nós continuamos aprisionados a coisas que nós vivemos. Marta e Maria, naquele momento, conheceram o Deus que tem autoridade sobre a morte. Satanás nunca teve o domínio da situação. Tudo sempre esteve no controle de Deus. Tudo sempre esteve no controle do nosso Deus. Por isso, você não precisa temer. O que você precisa é se lançar diante dele e jogar sobre ele a sua fragilidade, a sua debilidade, os seus medos. Eu tenho 2 filhos, uma filha e um filho. Minha filha tem 12 anos. Como é bom quando ela chega para mim e ela fala daquilo que ela está vivendo, daquilo que ela está temendo. Como é bom quando ela chega para mim e abre o coração, como eu me sinto feliz. Se nós somos maus, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, imagina Deus que é bom. O problema é que nós temos calcificado na nossa mente uma mentalidade de servos. Nós continuamos, mesmo com um Deus que é Pai, olhando para nós mesmos e nos achando órfãos. Só que o sentimento de orfandade é uma cultura da nossa mente. Porque se fosse um demônio, a gente expulsava e você ia se sentir amado por Deus. Agora, você tem que construir essa relação com Ele. Você tem que tirar esse domínio da sua mente para que você entenda esse Deus que é Pai.
Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil a gente chegar para Ele e falar. Por quê? Porque Ele é o nosso amigo. E com amigos nós podemos ser sinceros. Com amigo nós podemos nos rasgar. E foi isso que elas fizeram. E agora, Lázaro sai. Tudo enfaixado, cheio de fitas. E aqueles homens veem uma ação sobrenatural de Deus. E eu quero te perguntar, Deus pode fazer milagres ainda nesse tempo? Deus pode ainda nesse tempo fazer sinais, prodígios e maravilhas? Então, o que falta para a gente viver isso? O que falta para você viver isso na sua vida? O que falta para você viver isso na sua história? Sabe o que falta? É você se sentir curado. É você se sentir livre para entregar o governo da sua vida a Ele de uma vez por todas. E nunca mais ser a mesma pessoa. Não é sobre o que fizeram com você. Sabe por quê? Porque chega um momento da nossa vida que ninguém pode fazer mais nada, só o próprio Deus. E eu quero te convidar a ficar de pé. Eu virei para minha esposa naquele dia e falei: você vai fazer essa cirurgia. E sabe o que era mais interessante? É que a gente estava em Niterói e nós tínhamos uma reunião de oração marcada aqui na igreja. E nós saímos daquele lugar, viemos, oramos, vimos milagres acontecerem. E olha que contraditório. O meu decreto é que não. Irmãos, quantas vezes nós oramos aqui nesse altar e declaramos vida, declaramos restauração, pessoas vêm com testemunhos daquilo que Deus fez, e quando eu olho, coisas que eu pedi a Deus e não aconteceu. Quantas foram as vezes que pessoas vinham contar testemunhos e eu fechava os olhos feliz e perguntava: mas Deus, é a mesma coisa que eu estou te pedindo? E sabe o que Deus respondia? Nada. E você acha que passavam dias e o que eu pedi acontecia? Algumas coisas nunca aconteceram. E mesmo assim eu continuo ouvindo direto Deus fazendo na vida de pessoas. Como isso é possível? Por que Deus faz na vida de pessoas que estão ao nosso redor e não fazem na nossa? Por que muitas vezes pessoas até que não compactuam da mesma fé que a gente chegam contando milagres que Deus fez na vida deles, e a gente olha pra gente e fala: meu Deus, será que você não está me ouvindo? Porque o silêncio de Deus é ensurdecedor. E eu falei: você vai orar, amor, você vai operar. E nós viemos, nós oramos. E agora nós começamos a mergulhar no tempo de oração. Passaram-se 6 meses. Nós voltamos em um especialista. E ele disse: olha, a enfermidade regrediu, mas ainda não existe possibilidade de você fazer essa cirurgia. E eu falei: amor, você vai operar. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que Ele pode fazer. E nós continuamos orando. 1 ano se passou, 1 ano e pouco, e a gente orando. E nós fizemos o exame novamente. E o médico olhou e falou: olha, eu não sei o que aconteceu, mas a enfermidade regrediu totalmente. Você pode fazer essa cirurgia. Esse é o nosso Deus. É Ele que nós pregamos, é nele que nós nos movemos e é Ele que nós vivemos. Esse tempo de dificuldade me tornou muito mais próximo de Deus. Esse tempo de dor fez com que eu fosse um discípulo muito melhor, muito mais quebrantado, muito mais dedicado. Eu não sabia, mas aquilo que Deus estava fazendo há anos atrás
iria reverberar, porque um dia eu precisaria ter fé o suficiente para ver coisas acontecendo ao meu redor. O que o povo judeu precisava ver era um Deus que tem poder para fazer qualquer coisa. Não é sobre 3 dias, não é sobre aquilo que o homem pensa, é no momento dele, porque ele tem o controle de todas as coisas. E é esse Deus que quer te curar nessa noite. É esse Deus que quer fazer tudo novo. Então, eu gostaria que você desse um passo de fé nessa noite. Eu gostaria, se essa mensagem fez sentido para você, se você entende que precisa entregar, precisa levar Deus a um lugar na sua vida, eu queria te convidar a sair do seu lugar. E nós vamos orar. E nós vamos, num passo de fé, sair do lugar que nós estamos e ir até esse lugar que até hoje causou dor, ressentimento. E eu creio que em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje totalmente diferente. Então, você que acredita que o Espírito falou com você, eu quero te convidar a vir até o altar para a gente fazer uma oração e declarar uma transformação na sua história. Aqui estão, Deus, homens e mulheres que hoje decidiram te levar em um lugar na sua vida que há muito tempo está guardado. Eu não sei se foi uma perda. Eu não sei, Pai, se foi uma ruptura no relacionamento. Não sei se foi um luto. Algo que foi tão forte que teve a capacidade de transformar o rumo dessas histórias. Mas uma coisa eu sei, Pai. Hoje o Senhor trouxe essas pessoas aqui para remover essa pedra e mandar com que aquilo que estava morto volte à vida. Eu não sei o que precisa ficar no altar nessa noite. Eu não sei do que, Pai, essas pessoas precisam se livrar, mas o Senhor sabe. E por isso eu quero te pedir que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha fazer. Nós temos ouvido tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio do seu povo. Nós temos visto aquilo, Pai, que um dia foi vida se tornar morte, e mais hoje nós declaramos a vida de Deus. Pai, que em nome de Jesus haja uma restauração familiar. Pai, em nome de Jesus, que corações de pais se convertam aos corações dos filhos, Pai. Pai, em nome de Jesus, que os vícios sejam lançados por terra, que alianças sejam restauradas. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que o Senhor é poderoso. Então eu quero te pedir que hoje seja uma noite de cura, que nós possamos sair daqui totalmente diferentes, livres, Pai, livres para viver tudo aquilo que o Senhor já declarou ao nosso respeito, livres, Pai, para novamente sonhar, para novamente acreditar, para novamente, Pai, voltar para um lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, que é a Tua vontade para as nossas vidas. Nada pode parar, Pai, em nome de Jesus. Louvamos, engrandecemos o Teu nome, Pai, e te dizemos: toma lugar nessas vidas hoje, cavernas existenciais sejam abertas, em nome de Jesus. Meu irmão, erga suas mãos, você que está aí atrás também. Louvamos o Teu nome, Jesus, porque hoje foi noite de cura, hoje houve restauração, situações foram lançadas no mar do esquecimento. Tire da nossa mente aquilo que o Senhor já esqueceu e nós insistimos em continuar remoendo. Coloca a sua mão na sua cabeça, meu querido. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar uma mente nova, uma mente restaurada. Em nome de Jesus, nós queremos declarar que os pensamentos do Senhor se tornarão reais nas nossas vidas e que a partir de hoje nós possamos viver uma nova vida com muita possibilidade de vida. Que o amor de Deus, que a sua graça, que é melhor do que qualquer coisa, possa ser uma verdade na sua vida. Que aonde você colocar a planta dos seus pés, o nome do Senhor seja exaltado, porque você é um discípulo de Jesus. Que aonde você colocar as suas mãos, haja prosperidade de Deus.
e que a partir de hoje você flua e viva uma vida nova em Deus. Vai na paz, seja abençoado, e ainda essa semana Deus irá fazer coisas sobrenaturais. Se é para Jesus, pode ser melhor. Obrigado, Jesus. Vai na paz, meu irmão. Deus te abençoe.